Tudo em mal. Estamos começando a partir de agora mais uma live dos amigos. Hoje, terça-feira, como sempre acontece toda terça-feira, estamos ingressando mais uma vez com a live dos amigos. Hoje aqui, por enquanto, estamos eu aqui em Tramandaí, pastor Diego Cunha, juntamente com meu amigo pastor Pedro Ratzenberg. Daqui a pouquinho, por certo, o Fabiano vai estar entrando, tem eleições hoje nos Estados Unidos e de repente deve ter pegado alguma tranqueira no trânsito, alguma coisa. Nós vamos estar guardando daqui a pouquinho, nós vamos estar entrando com o nosso terceiro componente aqui, onde sempre temos com esses debates teológicos, comentários bíblicos, e nessa noite não será diferente. Eu quero começar saudando, neste momento, o pastor Pedro Ratzenberg, lá em Presidente Lucena. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz, senhor, pastor Diego, tudo bem por aí? Aqui em Presidente Lucena está agradável, o tempo, o clima, tudo gostoso, foi um dia maravilhoso. E temos certeza que a noite também será boa, porque o Senhor Jesus está conosco e Ele garante para todos nós uma boa temporada. Boa noite a todos os ouvintes. Glória a Deus. Muito boa noite para você, nosso amigo internauta, nosso amigo ouvinte, que a partir de agora estará ingressando juntamente conosco nesta live. Hoje o tema que nós vamos estar falando é sobre o Salmo 73, com base por que o justo sofre, os conflitos, as crises que o verdadeiro crente também passa a ser abordado aqui dentro dessa live, que eu tenho certeza que você vai se identificar. Todos nós, através do Salmo 73, se identificamos. Talvez é um salmo que você nunca leu, nunca ouviu falar, não conhece, até mesmo porque ele é um salmo que, para ser entendido, você precisa ler até o fim, ou comentar até o fim. Não é como o Salmo 91, 23, que dá para a gente pensar apenas 2 ou 3 versículos e já faz um grande efeito. Ele não, para que a gente tenha um entendimento de fato e verdade, precisamos entender a história do Salmo 23, e é o que nós vamos falar hoje aqui. A história do Salmo 23 no contexto cristão, sobre esse homem de Deus, Asaf, que passou uma crise, que passou conflitos emocionais, conflitos espirituais, e como que ele resolveu isso? Porque, por certo, você também já passou por crises, conflitos, ou está passando nesse momento. Eu tenho absoluta certeza que você vai se identificar. Eu já me identifiquei com esse salmo várias vezes na minha caminhada cristã. São 23 anos caminhando com Cristo, e com certeza já me identifiquei com esse salmo, e você também vai se identificar. Por isso, nessa noite, queremos pedir para você que está entrando agora, você compartilha, você curte, você marque os teus contatos aí para que a live chegue mais longe. É nós conectados um com os outros aqui, nós conectados pela palavra, nós conectados pelo Espírito, e você nos ajudando a conectarmos com mais pessoas e irmos mais longe para a glória de Deus. Fique junto conosco. E desde já, compartilhe que é de graça, compartilhe que não custa nada, você vai estar ajudando com que a live alcance mais pessoas. E esta live, olha o que eu vou dizer para você, esta live ela é muito importante para quem vive crises espirituais. E todos nós, num momento da nossa vida, passamos por isso, e você vai ter respostas sobre a tua vida hoje através desta live. Por isso, fique conosco em nome de Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, estar lendo já o Salmo 73, o salmo que nós vamos estar falando nesta noite. E para a glória de Deus, você vai ter um entendimento desse personagem bíblico, Asaf, e a composição desse salmo. Preste atenção já desde já e escute o salmo a partir desse momento. Salmo 73, do versículo 1 em diante, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba a cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente a opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra.
Por isso, o povo dele volta aqui. E águas de copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, em quem vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi o fim deles. E certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. Glória a Deus, aleluia, louvado Aleluia. seja Deus. Meus amigos, irmãos internautas, a partir de agora, o pastor Pedro, primeiramente, vai comentar aqui numa introdução nesta noite quem era o compositor desse salmo, Asaf, esse homem que compôs 12 salmos da Bíblia. Quem era esse homem, pastor Pedro? Pastor Diego, esse foi um homem que fez história e fez muitas músicas, um homem de Deus. O tempo em que Asaf viveu é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Coincide com os reinados do rei Davi e uma parte do reinado do rei Salomão. Asaf era, portanto, um israelita da tribo de Levi e da família dos Gersonitas. Os Gersonitas tinham, dentro do tabernáculo, do templo, a incumbência de lidar com instrumentos musicais, cantar e ter outros cuidados também. Mas a família de Asaf, a casa de Asaf, se dedicou ao canto, ao coro, ao coral. E ele, bem como toda a sua família e descendência, quando se fala em Asaf, é ele como o chefe da família, mas todos os seus filhos, sobrinhos, que formavam parte desse grande orquestra musical que serviam a Deus, cantando junto ao tabernáculo e depois junto ao templo. Eles fizeram e participaram de momentos memoráveis da história de Israel, quando Davi ordena que a Arca da Aliança seja trazida de volta para Jerusalém, e eles vão na frente, cantando, salmodiando, tocando instrumentos musicais. O próprio Asaf fica tocando símbolo, símbolo retinente, e isso era um instrumento de percussão. Então ele era exímio músico, exímio maestro, ele era um exímio compositor. Ele compôs o Salmo 50, e do Salmo 73 a 86 ele compôs mais 10. Isso não quer dizer que tenha que ter sido tudo de autoria dele, mas pode ter sido também alguns dos seus filhos. Mas ficou em respeito, em homenagem a ele, a autoria de todos esses salmos. Então foi um grande homem de Deus. Davi, vendo o talento e também o compromisso, porque não adianta ter talento se não tem compromisso com a obra de Deus. E Asaf tinha talento que sobrava, e tinha empenho, não só dele, mas de toda a família, se dedicavam com afinco,
E isso apareceu bem aos olhos do rei Davi. E Davi, quando nomeou os cantores oficiais, o serviço oficial para o templo e o tabernáculo, ele dividiu em 3 turmas. Emã com uma turma, Etã ou Gedutum com outra, e Asaf com outra turma. Então, eles eram 3 grandes equipes, 3 grandes orquestras que se revezavam por escalas, e as escalas eram bem feitinhas, e eles não falhavam escala, estavam sempre ali trabalhando nos feriados, nas horas dos sacrifícios, da manhã à tarde, sempre regada, muita música, muito louvor, e eles serviam a Deus com muita alegria. Se vê pelas letras musicais que eles abordavam temas que eram pertinentes ao homem, em adoração a Deus e também ao sofrimento humano. Foi um homem sensível, um homem temente a Deus, alguém que amava fazer a obra de Deus, e morreu fazendo a obra de Deus. E deixou como legado a sua família, que continuou nas gerações seguintes, adorando a Deus no templo. Glória a Deus. Amigo internauta, nesse momento eu quero pedir para você nos ajudar agora. A live está recém começando e é muito importante que você, nosso companheiro, nosso amigo compartilhador, que você compartilhe agora nas redes sociais, que você compartilhe nos grupos dos amigos, nos grupos da igreja, nos grupos da família. Você pode enviar pelo WhatsApp o link também dessa live. Você pode marcar os teus contatos aí nos comentários para que ele vá mais longe, para que essa pessoa receba desta palavra, se identifique nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Quero deixar a saudação já para a nossa irmã Mariana Francisco Alena Veloso, também a irmã Cassiane Oliveira, a irmã Luciana, aqui do Imbé também, está juntamente conosco, estão se manifestando aqui através já dos comentários, estão comentando juntamente. Os irmãos que quiserem comentar, que a gente dê uma saudação, quiser falar alguma coisa, nós vamos estar saudando vocês também, em nome de Jesus. Aí chegando já o Alessandro Meinart também, que Deus abençoe na paz de Cristo. E é isso aí, juntos nós vamos chegar mais longe, juntos nós vamos estar aqui participando da palavra, comentando das coisas de Deus, e eu tenho certeza absoluta que você vai ser grandemente abençoado. Por isso a gente pede, por isso a gente insiste, principalmente no começo da live, que você curta, compartilhe, marque os contatos, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Também entrando aqui na live, a irmã Maria Luísa, lá de Montenegro, que Deus abençoe, irmã Maria Luísa, um abraço. Aí o esposo, aos filhos, as noras, que Deus abençoe grandemente também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, esta live de... mais uma pessoa entrando, deixar uma saudação. Aí, Lorita... é para você até, pastor Pedro, tá mandando uma saudação para você, ó. Lorita Fiorese Monteiro, também aí. É de Flores da Cunha. Flores da Cunha. Hã? A irmã Lena Veloso também participando, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. É o pessoal que está junto conosco, é o pessoal que é bem-vindo nessa noite, a estar comentando, está participando, está saudando, porque juntos nós vamos ser identificados com a palavra, juntos todos nós vamos entender que nós temos um pouco desse Asaf, ou quem sabe muito desse Asaf dentro de nós. Pastor Pedro, aí o pastor Pedro já fez esse comentário, quem era Asaf? Asaf, primeiramente, era um servo de Deus, era um grande musicista, um instrumentista, um poeta, um cantor. No livro de 2 Crônicas, o rei Ezequias o chama até de profeta, porque o homem era um grande vulto, um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que, olhando para ele, todos gostariam de ser como Asaf era, um homem íntimo de Deus, um homem que tinha toda essa configuração espiritual, um homem que era reconhecido pelo título espiritual de um grande maestro, de um grande musicista, de um grande cantor, de um grande poeta. Mas só que chegou um momento, pastor Pedro, da sua vida, que ele compôs o Salmo 73. O Salmo 73 é praticamente um desabafo, o Salmo 73. E eu quero começar falando sobre esse assunto. Será que o verdadeiro crente, será que o verdadeiro servo de Deus, ele pode passar uma crise espiritual? Será que ele passa crises espirituais?
Observamos o começo desse salmo, ele começa a dizer que os pés dele quase se desviaram, resbalaram, ele quase saiu fora do foco, quase que ele desistiu da caminhada. E por que aconteceu isso, pastor Pedro? Porque ele começou a olhar e ver que o ímpio prosperava. Ele começou a olhar e ver que as pessoas que não eram crentes, que não eram de Deus, tinham riquezas, tinham prosperidade. E ele começou a fazer uma comparação da sua vida com a vida daquele que nada tem a Deus. E ele começa a fazer uma queixa, ele começa a fazer uma reclamação, ele começa a dizer, olha, por causa disso eu quase me desviei. Porque eu olhei e vi que o ímpio, ele prospera, ele está bem, ele está forte, e eu estou mal, estou doente, estou com problemas. Então, naquele momento, ele entra num grande conflito, a tal ponto esse conflito, dele dizer essa palavra, olha, eu quase me desviei, eu tive ali, porque eu comecei a comparar a minha vida com a vida do ímpio, e comecei a não atinar o que estava acontecendo naquele momento. E depois ele explica isso, e nós vamos chegar lá no final da live, vamos explicar qual era o estado que ele estava vivendo nesse momento. Mas a primeira pergunta, pastor Pedro, a Bíblia relata e a Bíblia revela, não só eles, vamos falar outros personagens, que viveram crises espirituais. O verdadeiro crente, pastor Pedro, ele pode viver crises espirituais, como Asaf está demonstrando aí? Tanto é que pode que Asaf e tantos outros tiveram essa experiência momentânea. Com Deus, os episódios ruins passam, são mais breves. Mesmo a temida depressão, se na vida do ímpio ela é duradoura e o ímpio faz casamento com a depressão, aquele que tem Deus tem a sua ajuda, a sua força, seu poder, seu conforto, seu consolo. A depressão é passada mais rapidamente e sem tantos sobressaltos. Mas os homens de Deus, eles têm, em algum momento da vida, alguma crise espiritual, uma crise existencial, onde as pessoas começam a questionar algumas coisas elementares da vida. No caso de Asaf, ele colocou um modo de olhar para a vida prazerosa. Ele, assim como se pudéssemos colocar e trocar lentes dos nossos óculos conforme o momento, ele tentou dar uma olhada para a vida, para a existência, com um olhar hedonista, aquela filosofia do prazer. Exato. Ele olhou e viu que a vida dele não era uma vida marcada por prazeres e grandes alegrias carnais. Mas ele olhava para o ímpio e via que o ímpio, ele tinha muitas alegrias carnais, temporárias. Mas o justo, por ser honesto e por ser temente a Deus, ele se distanciava desses prazeres mundanos. Mas o ímpio, ele se atirava. O ímpio não tem regra, o ímpio não tem moral, o ímpio não tem ética. A ética do ímpio é ética hedonista, é o prazer em primeiro lugar, e que os outros ficam em segundo plano, as consequências se vê mais tarde. O importante para o ímpio é o aqui, o agora, o prazer imediato. E esse modo do ímpio viver, e eles gostam de ostentar isso e demonstrar que estão muito bem, que estão muito felizes, mesmo quando não estão. Mas eles têm uma vida mascarada, eles têm uma vida que é apenas fachada, apenas o lado de fora, então tentam ostentar uma alegria, um sorriso estampado, tentam propagar, eles fazem propaganda de si mesmo, eles cantam para todos os cantos tudo o que fizeram,
eles aumentam, eles exageram, eles mentem muitas vezes sobre as suas façanhas, e aquele como no caso do Asaf, ouve isso e chega a ficar até com ciúme, dizendo como esse cara é feliz, como ele desfruta da vida, como ele vive bem, como ele é feliz. Mas isso é um engano, né? A gente sabe que o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. E ele tem grande interesse de que as pessoas se locupletam a sua vida em torno de prazeres mundanos, prazeres terrenos e, por que não dizer, prazeres pecaminosos, porque o pecado, na sua grande maioria, o pecado é prazeroso. Então, ele investe nas pessoas para que as pessoas sejam um cartão de visita para que outros, até mesmo aqueles que servem a Deus, abandonem o serviço a Deus e venham desfrutar dos prazeres mundanos, como se isso ali fosse a tábua de salvação, a tábua de escape, um momento de grande alegria. A alegria do mundo é temporária, é ilusória, é passageira. Mais tarde a conta vem, mas naquele momento inicial de Asaf, ele não estava vendo isso. Ele viveu mesmo uma crise. Quando ele escreve esse salmo, ele já está maduro, mas ele faz agora uma reflexão, uma retrospectiva de um momento que ele passou. Ele não está passando por isso agora no momento que ele está escrevendo, mas ele acaba dizendo que ele teve essa experiência de chegar a ter ciúme. Ele deixa bem claro que ele teve ciúme do gozo, da alegria daquela pessoa perversa, ímpia, mundana. Mas ele acaba vencendo isso mais tarde. Tá? É isso, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fabiano. Quero já também deixar nossa saudação para o nosso irmão evangelista Fabiano Soares, que está chegando aí já, está se ajeitando. Enquanto ele vai chegando, vou mandando uma saudação aqui já, pastor Pedro. Eu quero mandar uma saudação aqui para o nosso irmão Edson, que está nos ouvindo lá em Taquari, a sua esposa, a irmã Dalila, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Também o nosso irmão Josiel, que está ouvindo nós, que Deus abençoe. Lorita Fiorese Monteiro também, que está ligado na live nesta noite, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Aí o irmão Júnior entrando também, que Deus abençoe, lá de Montenegro, a irmã Luana, sua família, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora ele é o motorista oficial aí da igreja, agora ele tá grandão o Júnior aí, agora tá de timoneiro agora dirigindo a arca. Carteira Glória a Deus. Aí o irmão Jorge também entrando lá de Montenegro, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Jorge, grande parceiro aí, o irmão Júnior, o pessoal de Montenegro sempre estava junto conosco, estava no sábado, o irmão Júnior guiando o ônibus da igreja, o pessoal motivado, fazendo um grande trabalho nesse sentido, na ordem que Jesus mandou de evangelização. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Também a irmã Mariana Francisco participando, dizendo: a esperança do justo é a alegria, mas a expectação do perverso perecerá. Provérbios 10, 28. Louvado seja Deus. Eu vou fazer o meu comentário e depois eu vou passar para o Fabiano, que ele vai ter uma noção de onde nós estamos aqui, ele que chegou agora na live. Pastor Pedro, eu fico pensando quando Asaf vive essa crise espiritual, e dentro dessa crise espiritual que ele vive, o homem de Deus Asaf, na verdade todo mundo passa por crise, e o grande problema do início desta crise que ele passou é quando a pessoa começa a comparar a sua vida espiritual com a vida do ímpio. E nós vimos hoje muito claro isso dentro da teologia da prosperidade, dentro dessa teologia positivista, aonde influencia o crente a ganhar terreno no mundo carnal, no mundo físico, aonde diz que se você não prosperar, você não é de Deus, que se você ficar doente, é um sinal que você não está com Deus. E na verdade Asaf relata que ele estava doente. Asaf relata que ele não estava próspero, como os ímpios estavam prósperos.
Quando nós colocamos a prosperidade como um termômetro espiritual, isso é perigoso demais. Quando colocamos a nossa vida física como um termômetro espiritual, é perigoso demais. Ele tinha várias doenças, tinha diabetes, tinha problemas financeiros, família. Ele disse assim para mim: olha, pastor Diego, lá no presídio tem gente que está melhor do que eu, que matou, roubou, estrupou. Como que o pastor explica isso? E ele estava como Asaf, já quase se desviando, porque começou a olhar e dizer: pô, o cara roubou, matou, fez tudo isso e está bem. E eu que estou aqui na igreja servindo a Deus, estou com um problema. Aí está o grande problema. Aí está o grande perigo, quando nós começamos a materializar a nossa expectativa aqui na Terra. Quando começamos a olhar e ver numa perspectiva material as coisas. Se nós olharmos para dentro da Bíblia, todos os apóstolos, tirando João, eles morreram ao fio da espada, morreram cerrados no meio, alguns morreram queimados, e os servos de Deus morreram todos praticamente numa catástrofe. Quando olhamos a escritura bíblica, parece que não é justo que homens tão grandes, homens que fizeram uma obra tão gloriosa, tivessem morrido cerrado ao meio, tivessem morrido pendurados numa cruz, virado de cabeça para baixo. É perigoso quando olhamos numa ótica terrena e comparamos a vida do cristão com a do ímpio. Porque a Bíblia diz que aqui nesta terra, na ótica de Deus, nós somos como a flor da erva, que murcha e cai. Nós somos comparados na Bíblia como uma neblina que hoje está aí e amanhã não está mais. Aqui, na verdade, na ótica humana, é uma grande passagem. Na ótica de Deus, é só um sopro. É só algo muito rápido e passageiro. Então, quando nós começamos a querer comparar a nossa vida com o ímpio, quando nós queremos comparar a nossa vida com as coisas aqui da terra, quando ouvimos essa teologia positivista, eu ouvi muitas pessoas que também, como Asaf, os seus pés quase que se desviaram, quase que caíram, ou até não dizer, pastor Pedro, que se desviaram. Porque eu vi, evangelista Fabiano, pessoas dizer para mim: olha, me disseram que se eu desse um voto e vendesse tudo que eu tinha, eu ia conquistar minha casa. E a pessoa acabou vendendo tudo que tinha e não conquistou a casa. E ela colocou a culpa em Deus. Disse: olha, eu vendi tudo que eu tinha porque lá na igreja me disseram que se eu vendesse tudo que eu tinha, fizesse um voto, eu ia receber minha casa, e não recebi. Então, as pessoas, quando colocam a expectativa nela, em cima dessa teologia positivista, ela é diabólica, ela é carnal, ela é traiçoeira, ela é perigosa. E eu vejo que Asaf está, naquele momento, vivendo uma crise espiritual por isto. Porque quando ele olhou a sua vida, que era justa, que era correta, comparado à vida mal que era do ímpio, ele não achou certo, ele achou errado. Ele disse: não, peraí, mas Deus não está fazendo uma coisa injusta. Eles blasfemam contra Deus e nós lavamos as nossas mãos na inocência, e olha como estamos vivendo. Então ele disse: eu estou quase caindo, estou quase me desviando por esta razão. Então, o grande perigo, e isso acontece com todos os crentes, aconteceu comigo, aconteceu com vocês, é vivermos crises espirituais de questionamentos, o porquê. E muitas vezes esse crise de questionamento vem dentro da igreja dizendo: por que eu sou crente, aquele que é menos crente está melhor? Por que às vezes um que tem menos espiritualidade recebe mais oportunidade do que eu? Por que o ímpio lá fora tem mais prosperidade do que eu? Esse tipo de comparação, eles são início de crises, e todos nós, um dia na vida, evidenciaremos ou já evidenciamos tais crises como esta. Nesse momento, quero deixar minha saudação ao evangelista Fabiano, que vai já estar comentando também em nome de Jesus, mas antes eu quero pedir para você: compartilhe, comente, marque os teus contatos. É muito importante que você nos ajude a fazer essa live. Essa live precisa da tua ajuda, na verdade. Estamos aqui com poucas pessoas compartilhando. Eu quero pedir para você: compartilhe porque é de graça. Compartilhe porque não gasta nada. E quando você compartilha, você só está ganhando no reino espiritual, ganhando, ajudando outras pessoas e divulgando a palavra de Deus. Por isso, senta-lhe o dedo aí, compartilha, faça isso com prazer, porque Deus vai te abençoar. Marque os teus contatos, curta, envie nos grupos para que mais pessoas recebam esta palavra. Evangelista Fabiano, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, você que nos ouve. Eu quero, boa noite.
Eu quero iniciar aqui pedindo desculpas, pedindo perdão pelo meu atraso aí. Eu acho não, a culpa foi minha, né? Teve um atraso, né? Domingo a gente voltou o relógio 1 hora e eu não me dei por conta que isso certamente afetaria daí no horário em relação ao Brasil, né? Evidentemente. Então eu me atrasei por causa disso hoje, me perdoem. Este é um assunto muito importante, pastor Diego, pastor Pedro. É um assunto que de muito tempo o ser humano já analisa, já busca respostas, né? No campo da filosofia já existiu e existe muita indagação, né? Por que os filhos de Deus sofrem? Por que o justo sofre? Né? Por que muitas vezes tu olha para o ímpio e parece que tudo está dando certo, né? Aos olhos humanos, todas as perspectivas, os projetos, tudo que ele intenta, né, ele consegue. E muitas vezes as lutas, né, dos filhos de Deus, dos servos de Deus, daquele que tem uma aliança com o Senhor, parecem insuportáveis, parecem uma carga altíssima, né? Então isso não é de agora, é de longa data que existe todo um pensar, um analisar sobre isso, né? Primeiramente, assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem por pressuposto nos dar todas as respostas, nos fornecer todas as respostas que gostaríamos. A Bíblia nos fornece todas as respostas que precisamos, que necessitamos para a nossa salvação, para o conhecimento de Deus, né? Para a glória de Deus, para saber para onde nós vamos, de onde nós viemos, quem nos criou, enfim. Mas a Bíblia não responde algumas coisas. E Asaf, ele se encontrou num momento em que ele olhou para as circunstâncias externas da vida dele e ele começou a ver a vida do ímpio, as coisas que aconteciam na vida dos ímpios, daqueles que blasfemavam contra o Senhor, daqueles que não temiam a Deus, né? E ele ficou se indagando, né? Por exemplo, que isso é muito antigo, só para dar uma pequena introdução, né? Aristóteles, cerca de 320 a.C., ele já chegava, dentro do pensamento dele, ele já chegava ao entendimento, ele pensava assim, Deus não criou o mundo, porque o mundo é imperfeito, e Deus é perfeito. Logo, do perfeito não pode vir o imperfeito, né? Ele pensa, se as coisas aqui são imperfeitas, então não pode ser Deus que criou, porque Deus é perfeito. Então, ele acaba negando a existência de Deus, né, por não conseguir lidar com situações que são para nós difíceis de entender. Né? Por exemplo, Epicuro, cerca também de 300, 400 aproximadamente, de 340 a.C., ele disse, Deus quer evitar o mal, mas não é capaz disso, então ele é impotente, não tem poder para fazer isso. Ele é capaz, mas não quer evitá-lo, então ele é mau. Veja bem, na mente de Epicuro, né, ele não entende os pressupostos bíblicos, os propósitos de Deus, que são distantes muitas vezes, muito longe da nossa racionalidade humana, da nossa lógica humana, carnal, física, dos nossos pressupostos temporais, né? Deus, ele enxerga a eternidade, né? Ele enxerga o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas, daquilo que ele planejou. E o homem não. Então, na perspectiva humana, o homem acaba fazendo essas filosofias, construindo essas filosofias que, na verdade, não ajudam em nada e levam para um caminho oposto. Por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, filosofias como Aristóteles, Epicuro e muitos outros através da história, e até hoje, inclusive muitas religiões, né, hoje em dia, trabalham em cima da lógica, da razão, e buscam explicações para essas coisas. Mas o fato é que a Bíblia nos aponta a olhar para Cristo, a olhar para Deus, a olhar para o amor de Deus. Né? Eu creio que nós vamos chegar no andamento da live mais adiante nesses pontos. Então, realmente, pastor Diego, de fato, ele não conseguiu lidar, Asaf não conseguiu lidar com essas circunstâncias, não houve entendimento humano que trouxesse
que trouxesse uma explicação, né, de forma adequada ao coração de Asaf. E ele entrou em angústias. E é por isso, nessa noite, que nós trazemos essa live com esse assunto que é importantíssimo, para que você possa descansar em Deus, no amor dele sobre a tua vida, e não nas situações que nos cercam, nas adversidades que vivemos, né? E no perigo de olhar também para a área financeira, como o pastor disse, né, o pastor Diego. Muitas pessoas olham para a sua realidade financeira, para a saúde física, e aí se confundem, né? Olhando apenas para o agora, para o ponto que é hoje, para o momento que é o agora. Mas o Senhor está olhando para algo muito maior, que é infinito, que é a nossa eternidade com Ele. Glória a Deus. Perspectiva eterna. Pastor Diego. É verdade. Meus irmãos, obrigado a você que está compartilhando, obrigado a você que está curtindo. Vou dar uma saudação à irmã Suzara também, que de Tramandaí, que está juntamente conosco na live. Deus abençoe a irmã Suzara, em nome de Jesus, a todo o pessoal que está em isolamento social, a todo o pessoal que está em casa. Ajude a chegarem mais pessoas. Tem muitas pessoas que ainda estão... A pandemia não acabou, na verdade. Tem muitas pessoas que estão em casa. Tem muitas pessoas que estão ainda retiradas, e eu tenho certeza que esta palavra ela vem bem ao encontro de todas essas pessoas. Então, por isso que nós estamos firmes aqui na live toda terça-feira, tirando essa noite sempre do nosso tempo para estarmos reunidos, mas não para egoísmo pessoal, para evidências pessoais. Nós queremos, de fato e verdade, que esta live possa abençoar outras vidas. E é muito bom quando a gente ouve pessoas que dizem, olha, eu fui abençoado pela live, Deus tocou no meu coração, e é isso que a gente nos motiva, é isso que nos leva toda terça-feira a estar reunidos aqui para fazermos a live. Então queremos pedir para você, nos ajude a chegarmos mais longe, compartilhe, curta, comente nos grupos aí, coloque nos grupos da família, envie pelo WhatsApp para que a gente consiga fazer uma grande live nesta noite no nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, eu vejo aqui numa visão, eu faço uma leitura aqui do Salmo 73 também. O que me parece é que quando o homem ele está numa descida de um precipício, vivendo uma crise emocional, parece que as coisas aumentam de tamanho. E parece que uma mentira vem sobre a sua vida junto também. Parece que as coisas denigrem a imagem real e verdadeira. Nós vimos quando Elias vivia numa crise espiritual muito forte, ele achou que não havia mais joelhos que se dobravam em Israel. Ele disse que só ele tinha ficado. E a crise que veio espiritual sobre ele foi tão forte quando Jezabel lhe ameaçou, que ele disse, eu vou poupar a minha vida, eu vou fugir. Ele pediu, daqui a pouco ele pede a sua morte. Foi uma crise terrível. Ele chegou ao ponto de entrar dentro de uma caverna, ali dizendo que só ele tinha ficado, que não adiantava mais, até que Deus disse para ele, não é só você que ficou, não, tem mais joelhos que não se dobraram, tem mais uma longa caminhada pela frente. Parece que quando ele entrou numa crise, as coisas pioraram na visão que ele estava tendo. E, na verdade, particularmente falando, eu já vivi uma depressão, me converti por causa disto, quando eu vim para a igreja, e de fato parece que as coisas viram uma melancolia muito forte, parece que um pequeno problema vira algo gigantesco. E aqui Asaf, ele demonstra algo que na minha visão está um pouco distorcido também. Ele diz que o ímpio não sofre, que o ímpio não tem dores, que o ímpio não passa trabalho. E na verdade é uma ilusão, porque o ímpio passa trabalho também, o ímpio também adoece, o ímpio também tem os seus momentos de tristeza, até mesmo esses artistas que você vê que tem milhões de dólares, vivem carcomidos às vezes pela cocaína, porque dentro dos seus palácios eles estão com a vida totalmente destruída e infeliz. E às vezes passam na televisão, nos carnaval, nos shows, nos grandes eventos, uma imagem de alegria, de felicidade, que nos tenta comprar que a sua vida não tem problema nenhum. Você olha um jogador de futebol, parece que é só iate, é só carro zero, é só festa. E, na verdade, o diabo tenta nos passar esta imagem, mas a gente sabe que no fundo, não é bem assim. E parece que quando estamos entrando numa crise, essas coisas se agigantam em nossa direção, pastor Pedro. É verdade. O Asaf teve essa grande crise, deve ter sido forte, né? E a gente não sabe bem em que momento da vida foi. A gente sabe que é bem anterior ao momento que ele escreve esse salmo, que agora ele está mais maduro,
ele está bem com Deus, então nessa reflexão e para deixar isso como uma lição e um subsídio para os outros, ele coloca no papel essa letra musical. Mas ele agora escrevendo, ele já passou a crise, já superou a crise, ele está bem, agora ele está bem. Ele coloca no primeiro versículo, ele pontua bem, ele deixa ali uma afirmação de fé que Deus é bom. Né? Deus é bom. Com certeza, na hora da crise, ele não estava dizendo que Deus é bom, mas agora, né, que já passou a crise, agora ele está colocando no papel, escrevendo a historinha que ele passou. Ele diz: Deus é bom para o povo de Israel, para aqueles que o servem, Deus é bom. Então ele começa afirmando: Deus é bom. Eu vou contar agora uma história minha, umas crises que eu passei, mas Deus é bom, não esqueçam disso. Então ele começa com essa afirmativa: Deus é bom. Hoje muitas pessoas questionam a bondade de Deus. E dizem: como é que Deus pode ser bom que deixa uma criança de 1 ano morrer atropelada? Como é que Deus bom é esse que deixa as crianças recém-nascidas contraírem câncer? As pessoas ficam dizendo. Deus não tem culpa de nada. E aqui a Zap começa dizendo: Deus é bom. Mas aí ele começa a narrar a sua história, né? A sua crise. Ele deu essa olhadinha para fora. Quando a pessoa tem uma crise pessoal, interior, de angústia, ele tenta buscar o socorro, e ele olhou com os olhos para aqueles homens altivos, aqueles homens mundanos, aqueles malandros daquela época. Ele achou neles alguns heróis. Viam eles rindo, brincando, fazendo piadas, até mesmo blasfemando contra Deus, e nada acontecia. Não caía nenhum raio sobre a cabeça daqueles blasfemadores. Eram violentos, desonestos, por isso que eles até prosperavam, gastavam dinheiro, tinham dinheiro no bolso. Por quê? Porque a balança era enganosa, os negócios eram fraudulentos. Hoje no Brasil, onde uma grande parcela dos políticos são corruptos, quantas pessoas têm ciúme daqueles políticos que aparecem na televisão, né? Com 1 milhão na cueca, 50 e poucos milhões dentro de um apartamento, as pessoas invejam. Vida boa, bastante dinheiro. Dinheiro da corrupção, da violência, do engano, né? O Azaf olhou para essa gente aí, naquela crise dele. E ele achou bom, né? E ele, em algumas traduções da Bíblia, diz que ele invejou o ímpio. Ímpio é pessoas que têm condutas erradas, condutas que não prezam a lei nem a Deus. E ele diz: essas pessoas morrem em paz, gozam de boa saúde, comem bem, têm muitos amigos, fazem festa. Se fosse gaúcho, Azaf vive fazendo churrasco, né? Que coisa! Foi terrível aquele momento dele. E olha, ele era um homem de Deus, né? Um homem de Deus. Eu tento colocar, talvez, esse episódio na primeira tentativa em que Davi tenta levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e que dá errado. Eles fizeram os procedimentos todos errados, e Uzá morreu, né, que era um levita também, e a Arca teve que ficar parada na casa de Obed. Então, ele foi uma crise terrível para toda a nação, e eu acho que aí ele começa a questionar tanta coisa, porque acho que isso foi um estopim para ele. E ele começou a indagar, a filosofar, né? Mas sem a busca em Deus a resposta. Ele deixou Deus de lado e tentou buscar as respostas nas coisas que não são Deus. O Fabiano falou dos filósofos da linha dos epicureus,
E ele chega a dizer que Deus não existe, por isso aproveita a tua vida, porque Deus não existe vida depois, aproveita essa. Eram os remédios de Epicuro. Que coisa, né? Os epicureus tinham isso, né? Essa doutrina hedonista da busca do prazer. E o Asaf faz isso aí tudo. Ele fica com ciúme, fica já imaginando, ele chegou ao ponto de quase largar do seu ministério, de abandonar o trabalho posto. Ele diz, por pouco que eu não larguei tudo, por pouco que eu não resbalei. Ele estava a ponto de apostatar, de cair em heresia, em apostasia. Foi só pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus que ele foi sustentado. Por ele já estava em queda livre, o paraquedas não estava nem abrindo, ele estava indo direto para o chão. É a decadência, é a queda continuada. Mas tem um momento em que ele acaba dizendo assim, então eu fui para a casa de Deus. Estava numa crise terrível, olhando com ciúme para o ímpio, para o violento, para o corrupto, mas aí ele diz, aí eu fui para a casa de Deus. Aí dá uma diferença agora. Foi para a casa de Deus. E aí ele acaba no versículo 21, dizendo que ele estava com o coração amargurado. Ele confessa, ele está confessando para Deus, estava com o coração amargurado. No versículo 22 ele disse, eu estava embrutecido. Ou seja, ele tinha se tornado como um animal, sem sentimento, sem a razão, né? E ainda no versículo 22 ele diz, eu estava na ignorância, eu era um ignorante, porque ele não estava sabendo das verdades de Deus. Ele estava olhando por um momento a sua vida apenas nessa visão terrena dessa vivência passageira. Ele não estava tendo um olhar escatológico para o futuro, aonde Deus vai fazer o juízo final e vai colocar o ímpio na balança. Ele não estava ali olhando na escatologia que ele, sendo fiel a Deus, entraria na bonança eterna, na eternidade gostosa com Deus. Então ele teve essa crise terrível, horrível, dolorosa, e como ele venceu, ele foi valente para explicar e para dizer, eu passei, gente, mas venci. Isso é o que ele deixa. Eu passei, eu questionei, eu botei Deus na parede, tentei buscar respostas no lugar errado, mas aí eu fui para a casa de Deus e lá Deus falou comigo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, saudar aqui a nossa irmã Sandra Origi, que está junto conosco nessa noite, entrando aqui na live também, a Suzana Melo, também o nosso irmão Elias Chu, que está juntamente conosco nessa noite, a irmã Cindy, também, boa noite, irmãos que estão aí chegando, pedindo para você que está entrando na live aí, compartilhe, curta, é de graça, aproveite e faça seu compartilhamento, marque nos contatos seus amigos para que a gente chegue mais longe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Na verdade, todo mundo passa por crise, evangelista Fabiano. E nessa ótica, passar por uma crise, nesta comparação, ela é perigosa. Asaf quase que se desviou. Lá no final que ele atinou que a nossa vida não acaba aqui, que a nossa vida não termina aqui. Na verdade, quando nós olhamos os dois ladrões da cruz, teve um ladrão que olhou a perspectiva terrena. E ele disse assim, olha, salva a tua vida e salva a nossa também. Deixa nós aproveitar mais um pouco. Deixa nós curtir aqui mais um pouco a nossa vida. Então nos tira dessa situação. Se você é Deus mesmo, nos dias de hoje, agora falando conjectura, se você é Deus mesmo, então salva a ti mesmo e depois salva a mim também. E vamos descer dessa cruz. Vamos voltar a aproveitar a terra. Ele gostava daqui pelo jeito, Fabiano. Eu acho que ele amava a terra aqui. Gostava, queria continuar aí. Queria continuar aqui, né? Tava com prazer nesse solo aqui. E o outro não. O outro, ele se resume dizendo, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui.
Nós, na verdade, estamos aqui porque estamos cumprindo uma pena, do qual nós erramos. E esse olhou para o depois. Ele aceitou a morte. Ele aceitou o castigo. Ele aceitou o que vinha sobre a sua vida, dizendo: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Nós sabemos que, na verdade, nós pagamos um preço porque Adão errou. E aqui não é mais o paraíso. Desde quando Adão pecou, a terra criou-se espinhos, abrolhos, dores, aflições, trabalhos, o qual não escolhe homens nenhum. E quando nós estamos olhando também como a visão, nós temos duas escolhas: olhar aqui para a terra e dizer, esse lugar aqui é bom. E é bom, mas não termina aqui. E não dizermos assim, olha, vou continuar aqui e quero viver aqui, isto é, Deus mesmo me faz abençoado aqui. Ou temos uma segunda ótica, de olharmos e dizer, ora, tem um paraíso ainda. Há um lugar de descanso, há um lugar melhor. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há essas duas óticas, evangelista Fabiano. Há essas duas maneiras de ver. E Asaf entrou em crise, eu creio, porque estava como ladrão da cruz, olhando a primeira ótica. É verdade, pastor Diego. É uma perspectiva, como é que eu vou dizer, paradoxal, né? É uma realidade paradoxal, né? Aquele que é filho de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que entrega a sua vida para servir ao Senhor e vive em renúncia neste mundo, ele sofre ainda neste mundo, né? Tanto quanto o ímpio. Então, isso é paradoxal, né? Parece contradizer, parece existir uma contradição apenas na lógica humana, apenas dentro da razão humana que é limitada e superficial, né? Mas não na perspectiva, como o pastor Pedro disse, escatológica, né? A perspectiva, isso é, que aponta para a eternidade, aponta para o depois daqui, né? Não o aqui e agora, mas o lá e então, quando estaremos com o Senhor para sempre. Quando olhamos nessa perspectiva, que é a perspectiva cristã, a Bíblia nos ensina a olhar dentro de uma ótica que aponta para a eternidade, de Gênesis a Apocalipse. Se não for nessa perspectiva, a vida cristã, ela perde o seu sentido de ser, porque Cristo ressuscitou para que nós venhamos a estar com Ele e nós venhamos a ressuscitar um dia, né? Então, de fato, a pessoa que não olha nessa perspectiva, ela vai entrar dentro de uma frustração, dentro de uma pressão por não saber lidar com os acontecimentos que os cercam. Eu lembro de uma vez que um pastor querido, amigo meu, lá de Tramandaí, estava pregando e ele estava testemunhando, né, contando que a mãezinha dele não era cristã, né, não sei hoje, até o momento então, e questionava muito, né, quanto a uma irmã da igreja dele que sofria com câncer, né, e sofria muitas dores intensas, uma situação terrível. E ela dizia, né, o que adianta, né, ser cristã, o que adianta servir a Deus e estar naquele estado, né? E ele disse, minha mãe, se ela partir hoje, né, ou continuar sofrendo mais um tempo e um dia partir, ela vai partir para os braços do Senhor, ela vai partir para a eternidade de vida em glória. Mas se tu partir hoje com toda a saúde que tu tem, tu vais para o inferno, porque tu não aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, né? Então, esta é uma palavra verdadeira, né? Uma palavra forte, mas é a verdade, a perspectiva escatológica. Nós temos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, um texto que diz, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, né? O texto está dizendo, está apontando, está nos mostrando que sucedem coisas boas e ruins com todas as pessoas, né? Sejam elas cristãs, que servem ao Senhor Jesus Cristo, como uma pessoa que não é cristã, que não se rende à palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus. E aí, eu lembro, pastor Diego, pastor Pedro,
do momento em que Paulo pediu para o Senhor, afasta de mim essa luta, afasta de mim, né, este enviado, esse mensageiro que vem para me esbofetear. É uma luta pesada, é difícil, Senhor. Né? Tira isso do meu caminho. Né? E Deus disse para ele, não vou tirar. Porque o meu poder ele vai se aperfeiçoar nos momentos de fraqueza, nos momentos de debilidade. Né? É nessa debilidade, é nesse momento, nesse ponto em que os teus limites chegam, né? Em que a tua insuficiência se mostra evidente, são as oportunidades que Deus nos dá de lembrar que ainda somos simplesmente humanos, que ainda somos pecadores, falhamos, não vivemos em pecado, somos livres do pecado, mas ainda vivemos lutando contra a nossa natureza carnal. Né? É uma oportunidade de Deus nos mostrar o quão dependentes somos dele a cada instante. Né? Esses momentos em que os espinhos na carne, cada um de nós passa, o dia mal chega para cada um, os conflitos psicológicos ao olhar para a vida do ímpio, fazer as comparações, ao qual o pastor Pedro já bem disse, não devemos fazê-las. Não devemos ter inveja do ímpio, e nem do que não é ímpio. Na verdade, sejamos felizes e satisfeitos com o que o Senhor tem dado a cada um de nós, ao pão, à veste. O que mais precisamos nós, diante da salvação tão grande que nós recebemos do nosso Senhor? Né? Então, o Senhor tem cuidado de nós. Nos basta saber que somos filhos de Deus e temos essa esperança, a esperança da glória, Cristo em nós, a salvação recebida, esse olhar escatológico, esse olhar para a eternidade, é algo que ninguém pode tirar de mim, a salvação. É algo que ninguém pode tomar dos filhos de Deus, a certeza, a convicção da salvação. A nossa felicidade, ela não pode depender de coisas que nós podemos perder, não pode depender daquilo que eu posso juntar e daqui a pouco, em um instante, perder. Não pode depender a minha felicidade última, máxima, plena, da minha saúde física, porque um dia ela vai se esgotar, os anos vêm chegando e as consequências da queda do Éden, as consequências de um corpo que vai se amortecendo com o tempo e se desfragmentando, elas vêm e vêm para todos, ninguém é especial, o ímpio vai envelhecer, o justo, servo, fiel a Deus também vai envelhecer. Um pode ser assaltado, o outro também. Um pode morrer de câncer, o outro também pode. Nós, pela fé, ainda cremos que, ainda que estejamos doentes, o Senhor pode nos curar. Cremos no poder de Deus, no milagre divino, e segundo a sua vontade ele opera. Mas é uma perspectiva paradoxal, pastor Diego, como tu bem disseste, existem duas realidades, duas perspectivas, né? E nós, cristãos, escolhemos olhar para a perspectiva escatológica, olhar para a eternidade. Não vamos olhar para os problemas da nossa vida e analisar Deus nessa perspectiva. Deus é bom, não porque a minha vida é boa ou porque a minha vida está boa. Deus é bom porque Ele é bom, porque Ele me amou, porque Ele me perdoou, porque Ele me transformou em filho. Amém. Glória a Deus, aleluia. Diga. E lembrei aqui, peço liberdade para falar, hoje nas comunidades, como no Rio de Janeiro, em que o jovem, rapaz e a moça, estão com poucas perspectivas, eles estão com um olhar assim, buscando ídolos e heróis lá no meio da sua comunidade. A grande maioria, pobres, de família, já frustrados com tantas coisas, eles olham para aqueles rapazes do tráfico de droga. É verdade. Que têm certa autoridade dentro da comunidade. São violentos e são temidos e amados por causa da violência, aquele traficante. Posa com armas, com fuzis, cercado de pessoas, é temido. E é fácil daquele jovem olhar
para aquele traficante como um olhar de desejo, de querer também alcançar e galgar aquela posição. Ele passa a desejar aquela situação. E por isso que tantos jovens adentram a vida do crime, do tráfico, das drogas, porque estão buscando ali uma coisa que parece ser boa, alegre, feliz, festivo, algo prazeroso. Muitos acabarão morrendo, sendo presos, mas é o momento deles, da crise, eles se entregam para o tráfico. E nessas mesmas comunidades, moças bonitas também ficam desejando ter a roupinha, o carro, receber presentinhos como outras amigas e conhecidas ganham do pessoal das quadrilhas, das gangues, do tráfico, e elas acabam fazendo um joguinho de prostituição, porque em casa ando só de chinelinho de dedo, mas a amiga dela, que entrou agora no mundo da prostituição, está andando bem vestidinha, vive nos motéis, vive nas noitadas, elas acham e fantasiam que aquilo é o mundo das delícias. Não sabe que a cobrança virá com o tempo. A ostentação, né, pastor Pedro? Hoje é muito colocada essa palavra. Dentro desse meio, até a própria musicalidade, o grande ênfase é a ostentação. Até mesmo a visão que eles têm, e isso é muito claro, é ostentar, é colocar uma corrente de ouro, é colocar um carro melhor, é colocar alguma coisa para mostrar para os outros, para que os bens materiais tenham valor. E, na verdade mesmo, é um grande castelo de ilusão, né? E, como se diz, nessa ostentação, às vezes o rapaz desfila na comunidade com um carro maneiro, com 2, 3 gatinhas do lado. Aí, isso é propaganda para que mais jovens adentrem na vida do crime. Então, foi mais ou menos parecido com isso que o Asaf, em algum momento da vida, ele olhou e desejou, e quase foi, se não fosse a misericórdia de Deus. Ele era um homem que vivia na casa de Deus. Ele era um obreiro, um trabalhador da igreja, do Velho Testamento, do tabernáculo, do santuário. Mas eu acho que aquilo ali, ele estava por um tempo vivendo num profissionalismo, numa coisa meia sem um envolvimento de coração, e deu essa crise. Mas aí no versículo 17 que fala, e então entrei no santuário. Mas ele não entrava todos os dias? Bom, aqui é um entrar diferente. É o dia que tu te encontra com Deus. Teve o dia que ele se encontrou com Deus. Deus sempre encontrava com ele, mas teve o dia que ele se encontrou com Deus. E isso é que muda tudo. Quando ele deixou de buscar os heróis no mundo, no meio dos ímpios, e buscou agora o herói em Deus, né? Hoje as pessoas têm que buscar Jesus o seu herói de vida, né? Paulo mesmo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, compartilhe a live neste momento. Nós estamos aí na metade da live. Eu quero pedir para você compartilhar, que você curta, que você marque os teus contatos para que a live vá mais longe. A tua participação é muito importante. Nós temos que estar integrados. É nós aqui conectados, os 3 amigos na palavra, e você nos conectando mais longe. E é você nos conectando com outras pessoas. Então, a sua participação é fundamental. A sua participação é muito importante para nós e para o reino de Deus. Porque quando você compartilha, quando você curte, quando você marque nos contatos as pessoas que você quer que essa live chegue, automaticamente você estará fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. Então, por esta razão, a gente insiste, a gente fala para que você curta. E a gente percebe que quanto mais pessoas compartilham,
mais pessoas são alcançadas pela live. Então, nós sozinhos nós não podemos, mas juntos nós podemos chegar mais longe nesta noite. Quero mandar minha saudação à irmã Patrícia, lá de Taquari, que está aqui também participando nesta noite, que Deus abençoe. O irmão Cristiano também aqui entrando conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O irmão Elias Chu também participou aqui, que Deus abençoe a cada irmão internauta que estão participando, que estão compartilhando, que estão curtindo, que estão junto conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a minha parte da fala, eu quero dizer algo muito importante também. Existe um movimento que é uma doutrina, na verdade, espiritual, uma doutrina que é usada também em outros nichos, na verdade, outros ramos da intelectualidade, também da filosofia, que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é aquilo que dá certo, mas que não é certo. Há um ditado popular aqui nos nossos meios que diz assim: os fins justificam os meios. Isso é muito usado. Olha, isso não importa o que aconteceu no meio, se roubou, se fez alguma coisa errada, se mentiu. Os fins justificam os meios. O importante é que deu certo. Como que deu certo não interessa. Para Deus não é assim. Para Deus os fins justificam também os meios. Os meios, aliás, justificam os fins e os fins justificam os meios. Tem que ter um começo, um meio e um fim correto. E, na verdade, o pragmatismo ele quer o fim correto. Os meios que foram usados não interessa. O que deu resultado, isso é que importa. E, na verdade, todos que correm atrás de resultados, todos que correm atrás desta filosofia, acabam, num dado momento, soltando a mão do cristianismo. Porque o cristianismo não é assim. Por exemplo, se nós formos olhar a vida do rico e do Lázaro, o rico está certo. Na perspectiva do pragmatismo, o rico fazia tudo o que estava certo, porque ele estava dando certo, ele era rico. Então quer dizer que, em outras palavras, o rico é uma doutrina certa. E o rico não é uma pessoa ímpia, porque ele diz Abraão é pai dele, ele diz meu pai Abraão. Ele até acreditava, ele tinha dentro da sua vida alguma coisa a ver com a religiosidade. Mas os fins dele estavam mostrando que ele tinha muito dinheiro. O Lázaro, em compensação, comia as migalhas que caíam da mesa. Estava sendo lambido pelos cães, tinha tumores no seu corpo, era doente. Dentro da teologia de hoje, Lázaro é endemoniado, porque ele é pobre e doente. Dentro da teologia de hoje, o rico é abençoado, porque ele é rico e está são, está morando num palácio. Dentro do pragmatismo, fazer o que o rico fazia é certo, fazer o que Lázaro fazia está errado. A doutrina pragmática te faz olhar para as pessoas, te faz olhar para o que dá certo. E isto é o que Asaf estava vivendo. Asaf olhou e viu que o ímpio dava certo. Ele viu que as pessoas eram arrogantes e dava certo. Ele viu que eles blasfemavam contra Deus e continuavam prosperando. E ele começou a olhar ao contrário, que o que ele fazia não estava dando certo, porque ele era inocente, ele estava fazendo as coisas corretas e os resultados não eram igual o dos ímpios. Meu amigo ouvinte, resultado não é termômetro. Resultado não quer dizer nada. Se nós formos olhar, que nem o pastor Pedro disse, há pessoas que estão milionárias cantando funk, há pessoas que estão milionárias e têm uma vida depressiva, pessoas que estão milionárias com tráfico de drogas, há pessoas que estão bilionárias e você vê não vai ter nada de Deus nas suas vidas, e há outros que estão numa favela de chinelo de dedo da Havaiana e dentro da parte religiosa estão no paraíso, estão salvas. Então é perigoso quando colocamos a doutrina do pragmatismo em nossa vida, olhando resultados e não olhando os meios do resultado. E Asaf entrou no pragmatismo. Asaf olhou e viu resultados e não viu os meios desse resultado. Ele olhou e viu prosperidade, olhou e viu coisas boas e comparou a sua vida na inocência com coisas ruins. E naquele momento, evangelista Fabiano, pastor Pedro, entrou duas coisas em Asaf. Ele teve 2 pecados que ele cometeu, que já são graves, que Deus manda que nós devemos vigiar muito. E um desses pecados está dentro dos 10 mandamentos. O Asaf, ele cobiçou, ele entrou na cobiça, ele começou a ver a vida do ímpio e começou a cobiçar aquela vida. A segundo pecado que ele entrou, ele relata isso, ele sentiu inveja
Porque ele disse, eu invejava a vida deles. Eu comecei a sentir inveja. E, na verdade, toda a inveja vem depois da cobiça. Primeiro você cobiça, depois você inveja. Ele cobiçou a vida do ímpio e invejou a vida do ímpio. Na verdade, aqui está dois pecados graves. A cobiça, Deus disse, não cobiça, porque ela é perigosa, a cobiça, e não sinta inveja, porque a inveja também é um pecado grave. Então, Asaf, ele começa a sentir a cobiça e a inveja olhando resultados. E isto eu tenho muito medo. Para passar para vocês agora, um dia chegou um rapaz na igreja e ele cantava no mundo, cantava lá as coisas do mundo, coisa tal, foi para a igreja e começou a passar por luta na igreja. Começou a passar por trabalhos, começou a passar por afrontas. A igreja tem um diz que às vezes que lá não é o céu. Começou a passar por uma coisinha ou outra, a esposa levantou contra e etc. Ele disse assim para mim, no mundo era melhor. No mundo era melhor. No mundo a minha esposa não brigava. No mundo eu tomava cerveja, terminava tudo, não precisava nem ensaiar no mundo, os músicos lá eram melhor que o da igreja. E ele fez uma comparação na época que ele estava no mundo com o da igreja e chegou à conclusão que era melhor estar no mundo. E ele fez isso eu acredito que nunca mais voltou até hoje. Hoje não tem mais contato com ele. Porque este é o perigo, é quando nós colocamos comparações de resultados. Se você, amigo internauta, comparar resultados e comparar isso, você já entrou no pragmatismo e você vai ser enfadado e está caminhando ao fracasso. Então, por esta razão, quando tudo isso acontecer, quando todas as coisas ruins vier para a tua vida, entenda uma coisa, aqui não é o céu, aqui não é o fim, aqui nós temos que atinar que o final do ímpio vai ser como um sonho. Você sabe aquele sonho que você sonhou que você dormiu com fome, sonhou que estava comendo um grande churrasco, sonhou que estava se alimentando muito bem e de repente você acordou e viu que aquilo era só um sonho, a barriga continua roncando e você não comeu nada, foi só sonho. Assim é a vida do ímpio. Você olha, ele está vivendo como um sonho, mas na verdade aquele sonho não enche barriga, não faz diferença nenhuma. Quer dizer, em outras palavras, dentro de um contexto, que é apenas um sonho, que quando ele acordar para a realidade, já é outra vida. E quando nós acordamos para outra realidade, essa vida é curta demais. Ela já passou e nós entenderemos que foi só apenas um momento de ilusão, porque todo sonho é uma ilusão. Quando você está sonhando, você está sendo iludido, seu corpo é iludido. Mas quando você acorda, você vê uma outra realidade. Por esta razão que Asaf disse que eles viviam como um sonho. Um sonho é uma ilusão que você vive dos desejos, às vezes, que você tem vontade. E quando você acorda, você entendeu que aquilo era apenas uma ilusão. Entenda isso nessa noite. Nós não vivemos de sonhos, nós vivemos de realidade. Sabemos que a realidade é que aqui tem uma cruz. Sabemos que a realidade é que aqui tem espinhos. Aleluia. Sabemos que é com nós, mas sabemos que o final de tudo isso será diferente quando o Senhor Jesus vier separar o cabrito das ovelhas, evangelista Fabiano. Verdade, pastor Diego. Obrigado. A ideia de que os fins justificam os meios, né? Algo bem atual, né? Não que não seja antigo, mas atualmente está bem em evidência, né? É bem politicamente correto, né? É uma retórica que fala bastante aos ouvidos modernos do nosso tempo. E isso também, essa ideia chegou dentro dos arraiais da igreja cristã, né? Como o pastor Diego, alguns caíram no engano da teologia da prosperidade e tomam esse caminho, né, para que alcancem resultados, para que alcancem bênçãos financeiras, e tentam entender nessa perspectiva o que é ser um homem de Deus, o que é ser um filho de Deus. E é um engano total, é um engano completo, né? Essa ideia, essa filosofia carnal e mundana não passa pelo crivo da Escritura, não passa pela análise da Escritura, não é aprovada. A Bíblia nos mostra bem claro que os meios devem ser os meios de Deus. A Escritura nos ensina que a vida cristã ela é na perspectiva de Cristo. A vida cristã está debaixo da vontade de Cristo e sua palavra. Então, quem define os meios é a Escritura, é Cristo Jesus, em minha vida e em nossas vidas, né?
se nós olharmos para a Escritura, nós vamos perceber em muitos lugares, há muitas evidências que demonstram isso, né? Saul tentou fazer do jeito dele, foi reprovado, né? Tentaram segurar a arca, não importa a motivação, que a motivação foi boa, não, existe um método de Deus, existe um meio, Deus tem um meio, Deus tem a forma para vivermos, né? E se nós formos tentar criar, tentar inventar, ir contra a Escritura, forçar as coisas para alcançar objetivos, vão ser objetivos malignos, fora da bênção de Deus. Então, precisamos estar atentos em relação a essas coisas. Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, isto é, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade das riquezas, do conhecimento, da sabedoria, do entendimento profundo de Deus. Quem é que vai compreender o total desígnio e a mente de Deus de forma plena aqui neste mundo? Não tem como. Não devemos tentar olhar para as coisas difíceis de entender e, a partir disso, criar uma realidade na nossa mente, criar uma explicação que coloque Deus contra a parede, né? Se eu sou filho de Deus, Deus vai ter que me dar. Se eu sou filho de Deus, Deus vai ter que suprir. Isso foi exatamente o que o diabo fez. Tentou fazer com Jesus Cristo na tentação do deserto. Ele tentou. Ele não conseguiu trazer Jesus para dentro do modelo que ele criou, né? Ó, se tu és filho, faz que essa pedra se transforme em pão. Isto é, se tu é filho, tem que ter provisão, né? Ó, se tu é filho, te joga, que ele vai ter que enviar os anjos para te guardarem. Isto é, se tu é filho, vai ter que ter proteção. Não, Jesus não caiu dentro desse modelo satânico, diabólico. Isso é um modelo diabólico, né? A Escritura nos dá base para falar sobre isso. Se alguém prega alguma coisa dizendo que se você é filho, você tem que ter isto, ter aquilo, você tem que alcançar isto, alcançar aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, para provar que você é filho de Deus, isso é uma teologia diabólica, satânica, né? Isso é terrível. Repreenda em nome de Jesus, né? Conheça a Escritura e não deixe o inimigo te enganar através de lábios enganosos. Existem muitos que vão dar conta diante do Senhor naquele dia. Muitos que foram chamados para pregar o Evangelho se venderam, se corromperam, buscando meios totalmente errados, né, pastor Diego? Meios tortuosos, meios que estão distorcendo o sentido real e pleno da palavra de Deus, do Evangelho, da boa nova, da boa notícia. Então, precisamos estar atentos, precisamos ter esse entendimento, né? Uma coisa muito importante que o pastor Pedro falou, o versículo 17, para mim, é uma chave. O versículo 17, né, do Salmo de Asaf, Salmo 73, é uma chave. Ali gira a chave, nesse versículo. Até que Asaf estava vivendo, como o pastor Pedro também muito bem ressaltou, isso aqui é um cântico, isso aqui é um hino. Isso aqui ele estava cantando, né? Tudo que ele viveu, chegou um momento que ele passou, Deus restaurou, Deus abriu o entendimento dele, ele foi curado aqui dentro, na alma, no seu entendimento, ele teve a revelação, e ele decidiu botar isso num hino, né? Eu vou cantar isso, para que os outros escutem e saibam que há Deus em Israel, e Deus é bom, independente de nós enxergarmos as coisas erradas, da forma humana, assim como eu enxerguei. E Asaf botou isso em forma de louvor e adoração ao Senhor. E aqui no versículo 17 ele bota: até esse momento, entrei no santuário de Deus, né? Entrei na casa de Deus, no santuário. Né? Como o pastor Pedro disse, não há nada demais, ele entrou no santuário como já entrou muitas vezes, mas chegou o dia que ele teve um entendimento, Deus abriu seus olhos, Deus deu uma revelação para ele. Né? Quando eu digo revelação aqui, eu quero dizer que Deus abriu o entendimento, iluminou ele e deu sabedoria para ele entender
entendeu o quê? O fim dos ímpios. Deus não precisou falar nada sobre a vida dele. Olha que interessante. Muitas vezes Deus não vai dar a resposta que tu quer, mas ele vai dar a resposta que nós precisamos. É verdade. Deus não falou, Asaf, tu passa isso por causa disso, e disso, e disso, e disso. Não. Ele só falou, Asaf, tu está olhando para o lugar errado. Agora eu vou te mostrar para onde tu deve olhar, Asaf. Olha para o fim do ímpio. Olha para a eternidade. Olha para o juízo eterno que há de vir. E virá, não tardará. Naquele dia, pode ser rico, pode ser milionário, pode ser pobre, morando embaixo da ponte, pode ser culto, pode ter 3 faculdades, pode mal saber falar a língua portuguesa, ou seja, qual for a sua língua, pode ter 3 carros ou só uma bicicleta velha, pode ser orgulhoso, pode ser humilde. Naquele dia todos vão comparecer diante do Senhor. Os que para juízo, comparecerão para juízo. Então Deus mostrou para ele, deu uma iluminação, revelou no coração dele, se abriram os olhos dele, os olhos do entendimento de Asaf. E isso foi fundamental. Que a palavra de Deus possa abrir os nossos olhos nessa noite. Não quero me adiantar aqui muito, pastor Diego. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amigos internautas, eu quero pedir para você que está nos ouvindo aí agora, coloque a cidade que você está nos ouvindo, coloque aí nos comentários de onde você está nos ouvindo, coloque que cidade você é, vamos fazer aqui, vamos ver aonde essa live está chegando. Você que está nos ouvindo, amigo internauta, comece a colocar aí qual é a cidade que você está junto, porque há pouco tempo um cidadão ali, nosso irmão Cristiano, colocou que está em Blumenau, Santa Catarina. Coloque você também onde você está vendo aí, para a gente ver aonde a live está chegando, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aí os irmãos. Fala, Fabiano. Pastor Diego, o irmão Cristiano Guedes é um querido, é um amado irmão, um amigão meu. Conheço ele já faz muitos, antes de nos convertermos, antes de eu me converter e ele também, nós já se conhecia das festas, da noite, ele tocava numa banda, eu tocava em outra, e depois, glória a Deus, nós convertemos e tocamos junto no grupo Alto Preço, aquele CD preto, né, tu deve conhecer, ele era o baterista, né, então é um querido irmão, é a primeira vez nos dá a honra de estar aqui conosco na live. Um abraço, meu querido, para ti, para toda a tua família, uma alegria, Deus te abençoe. Vamos lá então, vamos fazer aqui um resumo aqui já, ó. Vamos ver. A Suzara Tramandaí está nos vendo aqui, em nome de Jesus, estamos chegando aqui em Tramandaí forte. Também Mariana Francisco, Tramandaí, vamos aqui para mais pessoas. Sandra Origi também está em Tramandaí nos vendo. O Elias Chu também está lá em Nova Hartz, está nos vendo. Nova Hartz, se não me engano, é Vale dos Sinos. Me corrija aí, pastor Pedro, se é Vale dos Sinos. Nova Hartz. Antes de Parobé. Está aí nos escutando também na live. Coloque aí onde você está nos vendo. Vamos ver aonde está chegando a live, aonde o pessoal está nos vendo. Temos aqui Tramandaí forte. Tramandaí está forte aqui a chegada da live. E também estamos lá na Nova Hartz. O pessoal aí colocando aqui, temos no Imbé também a nossa irmã Helena, o irmão Marcos está no Imbé aqui nos assistindo. Coloque aonde a live está chegando, vamos estar divulgando também para que os nossos irmãos internautas vejam que nós estamos interagindo nos 4 cantos já aí do Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, Litoral Norte, Vale do Taquari, Grande Porto Alegre, e estamos até atravessando a fronteira, chegando nessa live hoje em Santa Catarina também, Blumenau, e indo mais longe, que o Fabiano está lá nos Estados Unidos da Califórnia, aonde a gente sabe que tem pessoas nos ouvindo também, ver o poder que hoje tem a internet. A internet é algo fora do comum. Eu que fui radialista, pastor Pedro, a gente tinha os limites da rádio chegar, a gente ficava faceiro quando a rádio chegava em 3, 4 cidades ali. Hoje a gente tem um privilégio muito grande que nós não temos fronteiras. A internet nos dá a possibilidade de nós irmos muito longe. É isso que é importante. Olha aí, a irmã Cindy de Delano. Isso, Delano. Fica 20 minutos daqui, pastor Diego, mais para o norte. Bem pertinho. Na Califórnia também. Que bênção, glória a Deus. Olha só, amigo internauta, a possibilidade que a internet nos dá, está chegando lá na Califórnia com essa palavra, aqui no Imbé, em Tramandaí, lá em Taquari está chegando também, Montenegro, tantos lugares está andando a palavra de Deus. A irmã Andressa, a irmã da nossa igreja aqui também, Tramandaí escutando. Um abraço para o teu esposo, irmão Daniel também, os filhos aí que estão junto conosco, nos ouvindo aqui. Que Deus abençoe grandemente. Fique colocando aí onde você está nos ouvindo, aonde você está chegando com a live, fique postando para a gente saber aonde que a gente está
se comunicando nesta noite. É uma grande integração nessa noite, nós todos nos conectando, essa grande irmandade, que às vezes certamente nem conhece o outro, mas juntos agora estamos unidos no mesmo espírito, na mesma fé, com o mesmo Deus que está nos abençoando agora, ouvindo as palavras, nos direcionando pelo Espírito Santo, para que você tenha uma palavra que com certeza vai mexer com o teu coração, mexer com a tua vida. Quem de nós já não passou o momento de Asaf? Quem de nós já não questionou? Quem de nós já não pensou, mas, oh Deus, para aí, aquela pessoa não te serve e está melhor do que eu, até dentro da própria igreja, fulano é meio desviado e parece que vai bem, e eu pareço que vou mal. Quem de nós não fez isso já? Todo mundo fez. E o importante é que Asaf confessa. Ele diz, olha, eu senti inveja, eu olhei a prosperidade deles, eu cobicei isso tudo, eu quase me desviei. Ele chega a dizer assim, pastor Pedro, olha, se o pessoal que estava comigo soubesse o que eu estava pensando, ainda bem que eu não disse, que se eles soubessem o que eu pensava, até os seguidores eu perdia, mas eu até resolvi nem falar. Se eles soubessem como o que eu estava passando na minha cabeça, o que eu estava vivendo. Então Asaf, ele diz, olha, me mantive puro ainda, por tudo, por causa dos seguidores que estavam ali junto, para não dar um escândalo, mas aqui dentro de mim, eu estava totalmente perturbado, totalmente fora. É tão triste quando alguém está vivendo isso aí. E nós não estamos aqui para criticar, pelo contrário, estamos aqui para dizer uma palavra de força para você. Porque é triste quando um pastor, uma esposa de um pastor, um filho de um pastor, chega e diz assim, evangelista Fabiano, olha pai, o meu colega lá da aula, ele tem um tênis novo, ele tem uma bicicleta nova, ele vive numa casa grande, e nós não temos isso. É triste quando isso acontece, e a gente sabe que isso acontece. É triste quando uma esposa fala isso para o marido, é complicado demais, quando isso bate nas portas. E quem de nós já não viveu esse momento, dizer assim, mas Deus, olha o que está acontecendo, olha o que estou vivendo, e entrar no coração a tal ponto de você dizer assim, olha, eu estou na igreja cantando, estou na igreja pregando, mas o meu coração está em conflito, meu coração há uma dúvida, meu coração está queimando neste momento, ardendo, está brigando no seu interior. E acontece com todos vocês, acontece com todo mundo essa briga, esse conflito interior, e certamente o diabo vem muito em cima. Ele vem só para nos ouvir dizendo, é mesmo, olha como a tua vida está, olha os resultados, olha o que está acontecendo, vem a grande opressão. E eu quero falar para você, amigo ouvinte, para você, amigo internauta, que muitas respostas para a tua vida só virão quando você estiver orando. Quando você entrar no santuário, entrar na presença de Deus e perguntar sinceramente para Deus. E muitas vezes Deus está moldando o seu vaso, muitas vezes Deus está moldando a sua vida, muitas vezes Deus está trabalhando e você não percebeu, e às vezes até o mal. E muitas vezes o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e às vezes até aquilo que você pensa que é ruim, não é ruim não, é bom. Há uma palavra na Bíblia, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que a teologia da prosperidade usa muito, que o pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e que o pai não vai dar um escorpião em vez... que o filho que pediu um pão, o pai não vai dar uma pedra, o filho que pediu um pão, o pai não vai dar um escorpião. Mas muitas vezes aquilo que nós pedimos, achando que é um pão, pode virar um escorpião. Às vezes o ovo que nós pedimos pode virar uma serpente também. Deus, ele consegue enxergar o futuro. Deus está muito na nossa frente. E esta palavra, na verdade, ela dentro do contexto que se prega dizendo isso, ela está fora do contexto. Exato. Porque Deus diz o seguinte, que todos aqueles que pedirem o Espírito Santo, Deus lhe daria. Então, uma coisa é certa, que há um pedido que Deus não rejeita. Aquele que pede as coisas celestiais, aqueles que pedem as coisas espirituais. Aquele que pediu o Espírito Santo nunca vai ser mal, nunca o Pai vai negar isso para você. Agora, talvez você peça um carro e talvez isso seja negado. Talvez você peça uma casa nova e talvez isso seja negado. Talvez você peça que esta dor passe e Deus diz para você, como diz para Paulo, não vai passar, não vai acontecer, pede apenas graça, isso eu te dou. Porque uma coisa que não é negada, pastor Pedro, evangelista Fabiano, graça não é negado, misericórdia não é negado, sangue de Jesus não é negado, perdão dos nossos pecados não é negado, Espírito Santo não é negado, todas essas coisas que nós pedirmos ao Pai, Ele por certo nos dará, nos dá perdão, nos dá redenção, nos dá graça, porque isso não é ovo que vira serpente, não é pedra que vira cobra, não é pedra que vira escorpião. Agora, não podemos confundir
esse pragmatismo, dizendo, não, pode pedir que o pai sabe te dar boas dádivas, e vai te dar coisa, e vai te dar coisa, e vai te dar coisa, e às vezes você acaba se frustrando, se escandalizando, tropeçando e até mesmo se desviando. E se você, amigo, companheiro, está vivendo esta luta, está vivendo esse conflito, eu quero dizer para você, há um reino muito melhor do que tudo que está aqui agora. Há um lugar que o teu corpo não sofre dores, há um lugar que toda lágrima vai ser enxugada, há um lugar que é uma mansão celestial, que você não paga luz, não paga internet, não paga a conta de água, não paga nada. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é um sopro divino. É tempo de você olhar que Deus tem coisas maiores para você. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, por certo, Deus vai estar acrescentando. Eu estou aplicando aqui um pouco da mensagem, pastor Pedro, evangelista Fabiano, para que as pessoas entendam um pouco, para que haja um entendimento dessa aplicação também a partir desse momento da mensagem. E é isso que nós queremos que o nosso amigo internauta que esteja em casa nesse momento dizendo, olha, pastor, eu estou vivendo do auxílio emergencial, eu estou vivendo disso aqui, porque na verdade, olha só, 3% das riquezas do mundo, as maiores riquezas do mundo estão com 3% da humanidade. Há pessoas bilionárias. Com esta crise que aconteceu aí, pastor Pedro, evangelista Fabiano, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres ainda. E será que isso é justo? Será que isso é certo? Será que a justiça vai estar aqui na terra? Será que é aqui que nós vamos encontrar as respostas disso? Claro que nós não vamos encontrar a resposta disso. Nós não vamos conseguir entender isso. Um dia Pedro disse para Jesus, poupa a tua vida, poupa a ti mesmo. Para que fazer isto? Para que sofrer? Poupa você mesmo, te poupa a tua vida. Isto é uma doutrina diabólica. Por isso que Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, tu não cogita as coisas de Deus, mas sim está cogitando as coisas aqui da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus amigos. Eu ia pedir para o Fabiano me ajudar aí no texto do Salmo 73. Localiza o versículo 13 aí, Fabiano. 13. Okay. Eu quero comentar nessa descida de Asaf, nessa queda que ele teve no momento passado, porque quando ele escreve agora, ele já está bem. E ele é uma pessoa que viveu bastante. Um levita começa no serviço no templo com 25 anos de idade, e ele serviu desde o início do reino de Davi, e estava na inauguração do templo em Salomão. Então ele, pelo menos aí, 40 anos, chuto aí no menos, ele serviu a Deus 40 anos. Então foi em algum momento, eu acredito que lá no início, que ele teve essa grande crise. Mas a crise é um buraco, é um precipício. Eu já desci dentro de poço, quando tínhamos aquele poço cavado, e de vez em quando o pai esgotava o poço para limpar e pôr uma pedra de cal lá embaixo. E eu descia dentro do balde, segurando numa corda, e não tinha mais água, mas ainda tinha um lodo, um barro que tinha que tirar com uma latinha para tirar aquele lodo, aquela sujeira, aquele charco que tinha lá, um limo. Então, esse limo aí, no fundo do poço ainda tem alguma coisa abaixo. Pois o Asaf, nesse versículo 13, fala do pior da crise dele. Leia aí, Fabiano, versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pode repetir de novo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha só, ele chega ao ponto, olhando para o ímpio, para o perverso, que está feliz, festivo, alegre, e ele, um servo de Deus, com a vida triste, aborrecida, ele diz, de que adiantou toda essa minha santidade? De que adiantou ter as mãos limpas? A minha pureza? É isso que ele está dizendo aí, Fabiano? É verdade. Leia agora de novo, talvez agora ainda fique mais claro para o nosso ouvinte. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Ou seja, não valeu nada, o teu coração limpo, dedicado a Deus, a obra de Deus, servindo a Deus, me afastando do pecado, do erro, dos vícios.
Não recebi nada, nenhuma alegria. Lembro daquele, o filho pródigo, tinha um irmão que estava em casa com o pai. Não era assim? Quando o irmão volta, ele diz: pai, tu nunca me deu nenhum cabritinho para mim me alegrar com meus amigos? Que coisa, né? Mas aí o Asaf, ele chega ao ponto, né, de dizer: o que adiantou eu ter me preservado, né? Quem sabe se ele era um rapaz que ainda não estava casado, enquanto os outros jovens iam para as prostituições, para a noitada, para as baladas, e vinham com história das performances da noite, ele ali, triste. Daí ele sempre esperando que aparecesse a donzela para casar, se guardando, se preservando em pureza, nunca vem, e ficando solteirão, ficando velho, aí chega o momento: o que adiantou eu ter me preservado na minha pureza, na minha integridade? Isso aí, por exemplo, é coisas que acontecem muito hoje. Quantos jovens estão hoje pensando assim, né? Passaram-se os dias, o casamento não veio. Aquela moça que ele gostava, ela acabou caindo nas mãos do malandro, do ímpio, e ele acaba dizendo: de que adiantou eu ter me preservado? Então, pastor Diego, irmão Fabiano, tem muitas situações que remetem até para o dia atual. Isso aí é muitas pessoas refletindo, pensando igual o Asaf. Mas, como você disse, irmão Fabiano, tem um momento que ele virou a chave, né? No versículo 17, agora ele vira a chave, né? É coisa boa. Mas eu queria só pontuar isso aí, que no pior momento dele, ele chegou a ver que a santidade dele, a busca por Deus, a sua ética moral não valeu nada. Que coisa, tá? Então tem muita gente hoje passando por isso. Glória a Deus. Amigo internauta que está nos ouvindo, que está nos vendo, coloque aí, irmãos, continue colocando, continue nos ajudando, compartilhando, nos conectando com mais pessoas. Que está sendo direcionada para muitas pessoas, para muitas vidas que estão ao vivo nos assistindo e também que vão nos assistir depois. Por isso, continue compartilhando mesmo depois que a live termina. Geralmente a gente recebe ainda muitas pessoas que nos assistem. Toda terça-feira a gente está aqui conectados, ligados através da plataforma do Facebook, em breve na plataforma do YouTube. E o pastor Pedro, hoje já fizemos uma conexão aqui, deu certo, deu tudo ok. Só faltou já não colocar no YouTube, mas ainda nós seguramos mais um pouco, porque o evangelista Fabiano não estava junto, mas eu creio que semana que vem nós já vamos estar nos conectando em duas plataformas, pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu sei que o YouTube vai ser devagar, mas nós vamos chegar muito grande lá também, vamos chegar muito forte, porque nós vamos atingir mais pessoas, mais vidas, e a qualidade de imagem com certeza também vai ser bem melhor para aqueles que gostam de assistir pela Smart TV, que gostam de assistir pela televisão, vão ter a oportunidade também de estar recebendo a palavra de Deus pelo YouTube, pela Smart TV, pelo celular, pelos aplicativos do notebook. Então, aguardem, nós estamos preparando coisas grandes, coisas boas e coisas para que nós abençoe mais vidas através dessa grande oportunidade que a internet nos dá hoje, de estarmos pregando desta multiforma que Deus nos dá também através da internet. Que Deus abençoe a todos os irmãos internautas, aos irmãos que compartilham, os irmãos que curtem. Nós temos mais 15 minutos aí de live e nós vamos estar encerrando nesta noite em nome de Jesus. Mais 15 minutinhos e nós vamos estar terminando a live nesta noite. Por isso ainda dá tempo de você comentar, ainda dá tempo de você participar. Nós temos mais 15 minutos, eu creio que dá mais uma rodada, quem sabe, e nós vamos estar encerrando. Então vamos caminhar agora já para os momentos finais dessa live, para os momentos aonde estamos chegando no fim já. E eu tenho certeza que nesse resumo agora do fim, Deus vai estar nos colocando na saída, talvez, dessas crises emocionais, dessas crises espirituais que você tem passado. Evangelista Fabiano, pastor Pedro,
dentro do pragmatismo, a busca desenfreada pelos resultados, o Asaf, ele atina uma coisa, ele diz que entrou no santuário e viu o fim do ímpio. Ele viu o fim do ímpio, ele conseguiu ver o final das coisas, ele conseguiu ver que tudo um dia termina. Ele conseguiu ver além do que está nos nossos olhos. Ele conseguiu ver além do que está aqui na frente. E é tão importante, é tão bom quando alguém consegue ver além desse corpo que você tem. Você pode ver além, que lá haverá um corpo incorruptível, um corpo de glória. É bom quando nós olhamos e conseguimos ver além. Eu estou envelhecendo, vocês dois estão envelhecendo, eu conheci vocês mais jovens. E cada vez que nós estamos envelhecendo, e cada vez que nós cantamos o parabéns, não devia ser um parabéns, devia ser menos, não devia ser um parabéns pelo ano de vida, um parabéns por menos um ano de vida, devia estar lamentando, porque é menos um ano, na verdade. Nós sabemos que lá na lápide, aonde nós vamos ter a nossa sepultura, porque todos nós vamos ter, na minha vai ter escrito uma coisa certa, Fabiano. Vai ter algo certo lá, pastor Pedro. Vai ter escrito Diego Rodrigues Cunha, nasceu 21/06 de 1978. Isso é certo que vai estar lá. E foi o dia que a minha mãe botou eu no mundo. Mas a data do lado vai estar escrito o dia que eu parti, o dia que eu morri. Então, nesta caminhada, a gente tem certeza de uma coisa: lá vai estar o nosso nome, o dia que nós nascemos. Mas o dia que nós vamos morrer vai estar lá também. E esse ainda nós estamos caminhando. E esse ainda nós estamos indo para viver. Agora nós entendemos que essa jornada do dia que nós nascemos até o dia que nós partimos é uma jornada curta comparada com a eternidade. E aquele momento, o nosso corpo será voltado, se voltará ao seu estado original, aonde a Bíblia diz que nós saímos do pó e do pó retornaremos e do pó voltaremos. E ali se desfaz o câncer, ali se desfaz as riquezas, ali se desfaz os matrimônios, ali se desfaz as filiações com filhos, se desfaz tudo. Porque ali acabou, chegou o encerramento de tudo. Ali termina tudo. E é uma passagem da Bíblia, amigo internauta, que um homem construiu um grande celeiro. Ele construiu riquezas, ele construiu celeiros, ele granjeou. E chegou um momento que ele disse: ó, minha alma, agora pode descansar. Você já tem aposentadoria feita. Você já tem muito dinheiro. Agora é tempo de você ir pescar, é tempo de você aproveitar, é tempo agora de você não trabalhar mais, porque você já trabalhou bastante, agora é tempo de você descansar. E a Bíblia chama esse homem de louco. A Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma. E para que você preparou tudo isso? Para que você fez tudo isso? Nós caminhamos hoje uma jornada muito intensa de conquistas. Caminhamos uma jornada muito intensa para buscar um carro melhor, um celular melhor. E não só é ruim nada disso, isso faz parte do ser humano. Mas nós esquecemos de uma parte. Nós esquecemos a parte celestial. Nós esquecemos de olhar que nós podemos ser surpreendidos, sim, por algo que não estava no contexto. Mas se formos surpreendidos por agonias, por dores e afrontas, nós temos que entender que aqui não é o nosso lugar. Que nós não temos esta pátria como final de tudo, mas nós temos uma nova pátria, a Jerusalém Celestial. E esta pátria eu tenho que acreditar, eu preciso acreditar, e eu acredito, que lá não haverá mais dores, lá não haverá mais pranto, lá tudo se faz novo. O corpo de corrupção será transformado no corpo incorruptível. As riquezas que lá esperam para os salvos não se pode comparar, porque lá tudo vai ser diferente. Então, que você possa olhar para as tuas dificuldades, olhar para todos esses problemas e profetizar para eles, dizendo: aqui é passageiro, mas o que me espera é muito melhor. O que me espera é fiel. O que me espera, a traça não rói, a ferrugem não corrompe e o ladrão não pode roubar. Que nós possamos olhar para o nosso espinho na carne, que nos fere, que nos machuca, que nos bufeteia e dizer: um dia você vai ser deixado para trás.
Um dia você não vai nos seguir junto. Que a gente possa entender a base final do cristianismo, que não se resume aqui na terra. E digo mais, Jesus disse, aquele que espera somente aqui na terra é o mais miserável de todos os homens. Louvado seja Deus. Eu deixo a minha parte já final nesse momento e deixo essa última rodada para vocês agora, em nome de Jesus. Eu falo então, Fabiano. Claro. Vou me apropriar um pouco de Paulo de Tarso. Ele, quando ele escreve em Coríntios, capítulo 15, a respeito da ressurreição, ele diz assim, em alguma uma parte do capítulo 15 de 1 Coríntios. Se a ressurreição não existe, se a vida eterna não existe, nós cristãos somos os mais infelizes dos homens. Porque em nome de Deus e em busca dessa ressurreição, dessa vida eterna, nós nos abstemos desses prazeres mundanos e pecaminosos. E por causa da esperança do céu, nós temos uma vida ética, equilibrada, que refutamos o mal e optamos pelo bem, que nos afastamos do pecado. Ele para nós é apenas um acidente, não é uma escolha. E ele diz, se a ressurreição não existe, nós somos os mais tristes. Mais tristes. Mas aí ele diz o seguinte, a ressurreição existe. E Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Né? Então ele deixa bem claro que nós ressuscitaremos com Cristo. Não é? Ressuscitaremos. Há uma promessa, e ele foi preparar alojamento, né? Não é um quartinho nos fundos, são mansões celestiais, ruas de ouro, aquela pessoa que aqui na Terra tem pessoas que moram em barracão, com chão batido, não tem nenhum piso, um assoalho, mas se for fiel a Deus, na ressurreição, na eternidade, vai pisar em ruas de ouro. Lá isso é ladrilho, não tem valor nenhum. Aquilo que hoje as pessoas estão cobiçando, se matando por ouro, nós vamos pisar em cima. Né? É verdade. Então, há tantas promessas. Aquilo que as pessoas hoje estão buscando no mundo, não busque. O Senhor vai te dar muito mais. A eternidade é longa, é sem fim. Vale a pena você passar de fase, tá? Você está aqui num estágio, está em teste, está em prova, um estágio probatório, você não pode rodar, tá? Não ame o mundo. O Asaf, por um momento, amou, desejou, enciumado, mas aí ele entendeu. Entendeu quando? Quando buscou a Deus. É verdade. Na casa de Deus, no santuário. E então ele compreendeu que ele era ignorante, que ele era burro, que Deus revelou para ele. Então, ele compreendeu o fim dos ímpios, ele acaba dizendo, no final do seu salmo, que ele confia em Deus, e Deus é o refúgio dele. E bom é estar junto de Deus. Ele escolhia estar junto de Deus. Então, ele fez a melhor escolha. Ele terminou bem. Ele contou de uma crise que tinha passado, poderia nem ter falado, seria um segredo só dele, mas ele quis dizer, né? Se você está passando por isso, eu já passei e venci com a ajuda de Deus, e você também vencerá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Com seu comentário final, evangelista Fabiano, a conclusão dessa noite. Eu queria deixar um texto aqui rapidamente. João, antes de lermos João, capítulo 21, versículo 21, né, a gente percebe nesse texto de Asaf, Deus apontando para Asaf olhar. Quando Asaf olha para o ímpio, né, Deus aponta para ele olhar para a eternidade do ímpio. O olhar de Asaf é em relação ao ímpio. E Deus diz, olha para a eternidade, Asaf. Está olhando muito curto, muito baixo, muito pequeno. Olha para a eternidade.
o depois da morte do ímpio. E o pastor Pedro, em algum momento, mencionou a questão do cristão, do crente fiel a Deus, que algumas vezes pode olhar para a vida do seu irmão, né, e fazer certas comparações, né? E eu acho conveniente aqui lembrar que o Senhor ama todos os seus filhos, que Deus tem um plano específico com cada um dos seus filhos, um chamado específico com cada um deles. Nenhum tem um chamado por ser especial, por ser diferente, ou por ser mais amado, mas Deus, na sua infinita sabedoria, para a sua glória, Ele define seus propósitos, suas perspectivas e nos conduz no seu caminho para cumprirmos o nosso chamado que Deus tem dado para cada um de nós. Então, não tem o porquê ficarmos analisando, verificando, comparando com a vida do nosso amado irmão, porque as bênçãos que alguém tem, se as tem, para a glória de Deus, para redundar em glória para o Senhor, para a salvação de vidas, para que os planos do Senhor naquela vida sejam cumpridos. Veja bem, interessante, em João 21, 21, Pedro, né, Jesus fala com Pedro, né, o que vai acontecer com ele. E aí Pedro, voltando, se viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que nascia recostada também sobre o seu peito, e dissera, Senhor, quem é que há de te trair? E Jesus Pedro olha para esse discípulo, né, e disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Qual vai ser o fim dele? O que vai acontecer com ele? Ah, certamente coisas boas vão acontecer com ele, eu quero estar sabendo. Me fala, Jesus, o que vai acontecer com esse aí? Eu quero saber. A curiosidade tomou conta do coração de Pedro. Jesus disse para ele no versículo 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus disse para ele, o que tem a ver a tua intimidade comigo com a vida de João? O que tem a ver, Pedro? É eu e tu, a minha intimidade entre nós é nós. A minha intimidade com João é com João, com Lucas é Lucas, com cada um tem uma realidade. Cuida da nossa intimidade e deixa que eu trato com todos. Né? Deus mostra para ele, né, focar na vida dele, naquilo que Deus tem para Pedro e não para o que Deus tem para João. Né? E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, se vou ser breve aqui, pastor Diego, diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Né? O contentamento em Cristo, o contentamento em Deus, isto é, estar pleno de paz, em satisfação com aquilo que Deus tem dado para nós, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, seja como ministério, seja como saúde, seja como provisões financeiras, familiar, todas as áreas, aquilo que Deus tem te dado, satisfaça-te, alegre-te, regozije o teu coração sabendo que tudo vem do Senhor, que é para a glória dele, e muitas vezes Deus não nos dá algo porque aquilo não vai ser para a glória dele e pior, pode te lançar para longe dele. Não por causa de Deus, mas muitas vezes o nosso coração não está preparado, ou simplesmente não está dentro do plano de Deus. Então, satisfaça-te com contentamento naquilo que o Senhor tem te dado. E para terminar de fato aqui agora, pastor Diego, eu gostaria de deixar um texto aqui, no capítulo 21 de Apocalipse. Eu queria ler um versículo, mas eu vou precisar ler aqui uns 4, 5. Diz assim, versículo 2 do 21 de Apocalipse, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada, enfeitada, adornada para o seu marido. E ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Veja o que diz agora, meu amado. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
toda, não vai Glória a ficar Deus. nenhuma lágrima escorrendo nos teus olhos sem verdade. ser limpa pelas mãos do Criador do universo. E ele diz, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Passou como uma fumaça, passou como o tempo passa, passou como o relógio anda, simplesmente não vai mais existir na tua vida estas coisas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. No versículo 7, para encerrar, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é promessa para a tua vida, isso é promessa para a minha vida. Deus tem nada menos do que isso para nós. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Isso ninguém me toma, isso ninguém te toma. Isso aqui não existe algo mais próspero do que saber que um dia eu vou estar face a face do meu amado, e ele vai limpar os meus olhos de toda lágrima, e nunca mais vai existir nem dor, nem morte, nem pecado, nem angústia, nem tristeza, nem injustiça. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego, pastor Pedro. Louvado seja Deus. Desta maneira, nós vamos encerrando a live nesta terça-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos internautas, a todo o povo que esteve conosco, nossos irmãos que compartilharam, nossos irmãos que curtiram nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe você que ainda vai continuar compartilhando, que vai amanhã continuar assistindo, que quem sabe não ouviu toda a live, ouça, compartilhe, Deus te abençoe grandemente. Toda terça-feira, a partir das 9 horas da noite, nós estamos reunidos sempre com um tema espiritual, com um tema de elevo espiritual, com um tema que certamente vai abençoar as suas vidas. Nos ajude a divulgar, marque no teu calendário sempre, às terças-feiras, a partir das 9 horas, nós estamos juntos, aqui reunidos, para a transmissão da palavra de Deus. Que Deus abençoe o pastor Pedro, que Deus abençoe o evangelista Fabiano, que Deus abençoe a todos os irmãos internautas. E assim, desta maneira, estamos encerrando nesta noite mais uma transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.